Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma aula. Vamos continuar a falar um pouco sobre sais, ok? Na aula passada nós falamos sobre as reações de neutralização total e parcial. Então, qual era o produto principal daquela reação que nós vimos na aula anterior e que foi o foco da nossa aula? Trabalhar e entender a reação de neutralização com o objetivo de produzir o quê? Sal, tá? Então, o título da nossa aula hoje, gente, nós vamos falar sobre os sais. E vamos começar a aula lembrando daquela reação base, padrão, referência, tá? Pra gente ter como produto quem? O sal. Então, lembrando que a reação entre o ácido mais base vai produzir sal e água, tá? Então, esta reação aqui, nós vimos na aula anterior, ela pode ser de origem de neutralização total ou parcial, ok? Então, vamos lá. Então, o que são sais? Bom, sais é a junção, certo? De dois íons. E cada um desses íons vão vir um pouco do ácido e um pouco da base, tá? Então, gente, o que vai acontecer aqui? Praticamente nós vamos voltar a falar um pouco da reação de neutralização, ok? Mas lembra, nós vamos começar a falar sobre os sais, tá? Então, nessa aula eu começo fazendo aquela recapitulação de reação de neutralização com foco na obtenção do sal. E aí vamos apresentar algumas características, tá? Que os sais apresentam. E na próxima aula nós vamos começar a falar sobre nomenclatura de sais, tá? Então, o sal que é obtido aqui, como é que eu dou nome para o sal? Tudo bem? Então, vamos nesse passo a passo para a gente conseguir entender tudo sobre a função e o que vem a ser o sal e principalmente como se obtém, tá? Então, seguinte. Vamos relembrar aqui. Eu coloquei no nosso material, tá? O He-Man tá que tá hoje, gente. Eu coloquei no nosso material como um exemplo a obtenção do cloreto de sódio, tá? Quem é o cloreto de sódio? Cloreto de sódio, gente, é o sal de cozinha que a gente utiliza, tá? Então, ele é composto pelo cátion Na+, e o ânion Cl-. Então, ó, lembra que eu comentei aqui, sal é a junção de um cátion mais um ânion. Tudo bem? Lembrando que o cátion leva a carga positiva e o ânion leva a carga negativa. Tudo bem? Ok. Então, dentro disso, vamos então reproduzir o exemplo que eu coloquei aqui no nosso material. Quem é o ácido que o exercício traz? Que o nosso exemplo traz? É o HCl, certo? Quem é a base que o exercício traz? A base é a nossa soda, NaOH, certo? Então, qual vai ser o produto dessas duas reações, ok? Então, vamos lá. Para ficar fácil, gente, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou abrir o ácido e a base, tá ok? Para vocês entenderem a questão a junção dos cátions e dos ânions, tá bem? Então, vamos lá. Bom, então eu vou abrir o ácido. O que é o HCl ou ácido clorídrico? Este cara pode ser se eu dissociar, ele é representado como um H+, e um Cl-. Lembra? Dissociado, a gente quebrava a molécula, tá? E esta base a gente vai representar com um Na+ e um OH-. Lembra? Hidroxila, tá? Então, dissociado, a gente tem esses íons, tá? Deixa eu até melhorar aqui. Vamos destacar mesmo. Ó, vamos separar, tudo bem? Agora, o que acontece? Lembra? Produção de água, produção de sal. O que eu for circular em vermelho
é o que vai gerar de água, tá? Então, ó, este cara aqui, ao reagir com este cara aqui, vai produzir quem? A água, H2O. Tudo bem? Agora, pessoal, olha o que sobra. Eu vou circular em azul o que sobra, tá? Sobra o Cl- e o Na+. E aí, vamos lá pro conceito inicial de sal. O que é um sal? É a união de dois íons, do cátion e do ânion, onde o cátion apresenta o sinal positivo, a carga positiva, e o ânion apresenta a carga negativa. Então, olha a ordem que o sal tem que ser representado. Eu já havia falado na aula anterior sobre isso. Começa com o positivo e termina com o negativo. Então, vamos lá. Começa com o positivo, é o Na+, e termina com o negativo, Cl-. E como eu comentei, o que sobrou? Sobrou a água, tá? Então, vamos lá. Mais H2O, tá? Então, pela regra do tombo, pessoal, vamos ver se dá pra você ver aqui. Pela regra do tombo, ó, Na+ é como se fosse um Na+1, ou Cl- é como se fosse Cl-1, tudo bem? Então, pela regra do tombo, essas cargas vão cair. Então, o +1 vem pra cá e o -1 vem pra cá. Leva o sinal, professora? Não, leva só um número. Este sinal de mais ou menos, isso quer dizer, isso vai representar a posição dele também dentro da tabela periódica e naquela ideia de pode perder ou ganhar elétrons. Pode perder por quê? Já estou estável. Preciso ganhar por quê? Para ficar estável. Lembra? Regra do octeto. Tudo bem? Então, eu vou, já que eu fiz toda essa bagunça aqui, para eu entender a reação, eu vou reescrever agora ela de forma correta, tá? Então, ó, aqui, HCl mais NaOH, tá? Vai produzir o quê? Tombando as cargas, NaCl mais água, tá? Então, ó, esta aqui é a minha reação de neutralização, como nós vimos na aula passada, mas hoje o enfoque é em quem? Nos sais, tá? Então, no começo aqui do material, veja que eu começo apresentando essa reação, tá? E dizendo aí da junção, da união do cátion do ânion, tá? Pra gente, ó, pra você até entender, seria até interessante você fazer esse joguinho aqui, tá? Estuda, separa, ok? E aí, lembra, sempre pensa, tem que sobrar água. Tem que ter um H e um OH. O H vai vir do ácido e o OH vai vir da base, que são as características principais, tanto para o ácido quanto para a base. A junção deles vai gerar o quê? A água. E o que sobra, pessoal? O que sobra vai ser o teu sal, tá? Lembrando que como que eu represento um sal? Primeiro o positivo, depois o negativo. Neste exemplo, tá tranquilo, gente, porque é um mais e um menos. Então, ó, é 1 e 1. Então, desceu, trocou. Se eu quiser colocar um Na1Cl1, tá certo? Tá. Se eu não quiser colocar nada, professora, também tá certo. Lembra, sempre que for 1, não precisa mostrar. Agora, se for 2, se for 3, gente, tem que representar, tá bom? Então, esta é a ideia, esta é a obtenção de sal. Então, gente, o sal é isso. O sal sempre vai ser um composto que vem da reação entre um ácido e base. Lembrando, essa reação pode ser o quê? De uma neutralização, pode acontecer de neutralização total ou neutralização parcial. Tudo bem? Então, assim é que a gente obtém os sais e sempre fica esperto nas cargas, tá? Voltando para o nosso material, eu apresento aqui embaixo algumas características principais dos sais, tá? O que eu quero que vocês façam? Leiam, tá? Aqui tem características principais deles, por exemplo, um sal ele é um bom condutor de corrente elétrica, tem a tendência de ser um sabor salgado, certo?
Os sais reagem com ácidos, com hidróxido e com outros sais e metais. Então, assim, o sal, gente, ele pode, esse cara, depois de pronto, ele pode voltar a reagir com um sal e também pode voltar a reagir com uma base, tá? Então, vamos lá, ó. Quando esse sal, por exemplo, o NaCl, reage com o ácido, ele pode dar origem a um outro sal, ó, o tópico 4 das características. Ao reagir com o ácido, dão origem a um outro sal, a outro ácido, certo? Qual função? Se esse ácido for mais volátil. O que é um ácido volátil? É um ácido que pode evaporar com facilidade, tá bem? Agora, quando esse sal reage com um hidróxido ou com uma base, certo? O que acontece? Dá origem a um outro sal ou uma outra base, sendo que esse sal, esse hidróxido formado, também tem essa condição de ser agora o que? Menos solúvel, tá? Então, ó, a partir depois que eu apresento a origem dos sais, o material começa a ser teórico, tá? Que esta é a ideia neste momento, tudo bem? Não existe cálculo aqui. O que é importante para sal? Saber a sua reação, de onde vem, ok? E aí, é lógico, é interessante você ter um embasamento teórico no que diz respeito ao quê? As características dos sais e também o quê? Quais são os sais mais utilizados no cotidiano, certo? Que é o próximo tópico que eu apresentei aqui. Então, ó, primeiro, bicarbonato de sódio, certo? É usado em medicamentos e atua como antiácido estomacal. Então, ó, veja, bicarbonato de sódio, ele é um antiácido. O que é um antiácido? É um cara que não... Ele não é a favor do ácido, ele vai ser contra o ácido. Por quê? Quando a gente não tá legal no estômago, né, é porque tá vendo uma desregularidade aqui, né, vamos dizer, em termos de concentração do HCl. Lembrando que no nosso estômago, lembra qual o ácido presente? Ácido clorídrico. Esse ácido aqui, ó. Tá? Tem HCl aqui. Lógico, dentro das condições normais para a gente poder sobreviver. Então, quando isso aqui altera, quando isso aqui tá desequilíbrio, é onde eu tenho que ingerir uma base, certo? Ou um sal, nesse caso, com qual objetivo? De neutralizar, certo? Ok? Então, a ideia do bicarbonato de sódio, ele vem para neutralizar porque tá muito ácido. Até de forma que assim, ó, como se fosse assim, ó, tá essa desvantagem no ácido. Com esse bicarbonato, ele tende a ficar assim, aí você volta a ficar bem, tá bem? Entre outras aplicações, fabricação de pães, bolos, né? Enfim, o carbonato de cálcio é usado na confecção de pisos, pias, certo? Fabricação de vidro, cimento, entre outros. Sulfato de cálcio, fabricação de giz, de gesso e porcelana, e entre outros, pessoal, tá? O hipoclorito, tá? Esse hipoclorito de sódio, gente, é uma solução, né, que nós estamos utilizando muito nesse momento, certo? Por exemplo, aqui, né, nas cidades, né, quando a gente estava no momento inicial da pandemia, o que acontecia aqui? Havia uns caminhões que passavam pela rua desinfetando, né? Desinfetando o hospital, desinfetando muitas vezes carros, certo? Todo o país teve um uso muito considerável do hipoclorito do sódio, porque qual a função dele? De realmente vir e eliminar, matar vírus, bactérias, com o objetivo de manter o ambiente limpo, certo? Então, essa é a ideia do hipoclorito de sódio, ok? Então, gente, a aula de hoje, como é uma introdução aos sais, basicamente vai ser isso, tá? Eu aqui trago novamente a reação de como se obtém o sal, quais são as características dele e onde eu encontro o sal no dia a dia, tá? Nós vimos aí já alguns exemplos que eu citei. Dá uma lida no material, ele tá bem tranquilo, ele é bem teórico, e na aula que vem nós vamos começar agora o quê? Vamos começar a dar nome para esses sais, tá? E aí, quando nós entramos naquele assunto de compostos iônicos, mais uma vez, vai ajudar muito aqui. Eu havia mandado para vocês uma tabela dos íons, dos ânions
e dos cátions. E cada um tinha o seu nome específico. Gente, a gente vai usar muito agora aquela tabela, tá? Pra gente poder dar o nome certinho, porque agora é daquela tabela que sai o nome do sal. Tudo bem? Por exemplo, cloreto, que é o Cl-, a gente chama de cloreto. Cloreto de sódio. Aí, esse cara aqui, geralmente a gente pega o nome da tabela, mas esse cara aqui, ó, o Cl, ou seja, positivo, a gente vai ter que recorrer àquela tabela, tá? Fiquem tranquilos, essa tabela vai estar lá no material, tá? Provavelmente vocês vão receber esse material depois dessa semana do saco cheio, e aí a gente começa falando um pouco sobre a nomenclatura dos sais, tá bom, gente? Bem, por hoje então é só. Qualquer dúvida, podem me chamar no meu WhatsApp e eu auxilio vocês, tá ok? Beijinho, tchau, tchau!